Fala galera, seja bem-vindo a mais um podcast Monopólio Mental, um podcast onde a gente fala sobre mudança de mentalidade, mudança de comportamento, como que você reprograma a sua mente para o sucesso, reprograma a sua mente para ter uma vida próspera, uma vida feliz. E hoje a gente está recebendo um convidado aqui que para mim é muito especial, porque além de ser uma pessoa que eu admiro muito por todo o conhecimento que ele tem, ele é o meu pastor, é o pastor que me orienta, que me traz a direção espiritual ali todo domingo, toda quarta-feira, não só nisso, dentro do carisma, sempre que eu preciso, eu grito para ele. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da nossa mentalidade, só que por um outro viés, que eu acredito hoje, depois de quase um ano fazendo o seminário teológico, que para mim é a principal visão que a gente precisa ter, que é a visão bíblica, a visão dos evangelhos. E hoje a gente está trazendo aqui o meu pastor, Leandro Martins. Seja bem-vindo, quero te agradecer pela tua presença. Obrigado, é uma alegria, um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido de Deus com as pessoas. Massa demais. Leandro, antes da gente entrar mesmo diretamente no assunto da parte de mentalidade, da parte de como a nossa mente influencia a nossa vida, eu queria entender um pouquinho da sua história. Você é de Minas, né? Sim, sou mineirinho. E chegou aqui em Itu. Como é que você chegou aqui? Como é que foi essa jornada de sair de Minas e chegar em Itu? Sim. Eu pastoreava junto de um corpo grande de pastores na Igreja Batista da Lagoinha, na cidade de Belo Horizonte. E essa igreja está vivendo um tempo de expansão. Há mais ou menos 8 anos, nós éramos apenas uma igreja na rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte. Mas hoje nós já somos mais de 700 igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E nós entendemos que era necessário que os pastores que estavam ali saíssem para compartilhar aquilo que a gente estava vivendo em Belo Horizonte. E dentro disso, Deus trouxe ao meu coração, da minha família, da minha esposa, que era tempo de nós sairmos. E nos direcionou para a cidade de Itu. A partir de um convite, chegamos na cidade de Itu para continuar a implantação da Lagoinha aqui nessa cidade. E aí vocês vieram aqui, caíram, entre aspas, de paraquedas num estado diferente, numa cidade Sim. completamente diferente de Belo Horizonte, né, Sim, cara? sim. Belo Horizonte, uma grande metrópole, e Itu, uma cidadezinha do interior de São Paulo. Muita gente, nessa hora, ficaria com medo, né? As pessoas muitas vezes têm medo diante de uma mudança pequena, mas você decidiu sair de uma grande cidade onde você tinha tudo estabelecido e vir para uma outra cidade, para um outro estado com a sua família. Na época você tinha 2 filhos, né? 2 filhos. E agora, mudar tudo isso. Como que, diante disso, você não sente medo? Como que alguém que está assistindo, por exemplo, fala assim, como não sentir medo diante de uma situação, de uma mudança tão grande na vida? Sim. O medo acho que é inerente ao ser humano, né? E até certo ponto ele é prudente nós termos um certo medo. Mas, quando a gente recebe direção de Deus, a gente tem uma convicção que Deus está nos direcionando para determinada coisa, não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldade, não quer dizer que tudo vai ser maravilhoso, mas a gente tem uma convicção que Deus vai passar por esses processos conosco, vai nos fortalecer. Então, essa convicção de que Deus está no negócio, ela te encoraja, ela te fortalece para cumprir esse propósito. Então, eu e minha esposa oramos, buscamos de Deus, sentimos paz no nosso coração, entendemos que era a vontade de Deus de nós virmos. E nós viemos. Nós fizemos a mudança de Belo Horizonte para Itu em 15 dias. Eu liderava... Do momento da decisão até a mudança em 15 dias? Em 15 dias. Nós precisamos de fazer a transição do ministério para outra liderança, para que outras pessoas assumissem a posição que nós estávamos lá. Tratar todas as nossas questões pessoais e nos mudarmos. Mas a gente entendeu que Deus estava nos chamando e era necessário fazer aquilo rápido, né? A gente precisava tomar uma decisão rápida e tomar as decisões de forma rápida. Então foi algo assim tranquilo para nós. E não trouxe um medo paralisante para os nossos corações, mas trouxe uma certa coragem, uma certa paz de que Deus estava naquilo. Talvez as pessoas estejam perguntando, mas como é que eu sei se é de Deus, se não é de Deus? Tem tantas formas, mas uma das maneiras, a Bíblia diz que a paz de Deus seja o árbitro no vosso coração.
Então, quando Deus quer nos guiar, nos impulsionar para algo, ele traz paz no nosso coração naquela decisão. Mas o contrário também é verdade. Quando ele não quer que nós venhamos tomar uma decisão, uma direção, ele tira a paz do nosso coração. Então, talvez, para você ter esse termômetro, é vontade de Deus, não é vontade de Deus, a paz no seu coração, se há paz no seu coração, a Bíblia diz que este é a forma que Deus utiliza para confirmar, testificar algo no seu coração. Entendi. E quando você é pastor há quanto tempo? Eu sou pastor nós estamos no ano há 10 anos, pastor ordenado ao ministério, mas eu já exerço o ministério há muito mais tempo. E você nasceu numa família cristã? Como que foi esse processo? Ou não, você é o cara que mudou a história da sua família? Como que é? Eu nasci num lar cristão, na casa dos meus avós nasceu uma igreja, né, a gente frequentou essa igreja durante muito tempo, e eu cresci dentro desse ambiente cristão evangélico, né? Então eu fui inserido desde pequeno. Então ser pastor para mim já era uma convicção que eu tinha desde criança. Eu falava que ia ser duas coisas, eu ia ser pastor e presidente da empresa que meu pai trabalhava, que era uma grande empresa. Só consegui a primeira parte, né? Mas Deus sempre falava e ministrava o meu coração. Pode parecer estranho para as pessoas, mas como Deus falava assim, Deus sempre falou a respeito do futuro que ele tinha para mim, da direção que ele tinha para mim, do chamado que ele tinha para mim. Então foi algo muito tranquilo para mim, desenvolver o ministério, porque é algo que eu já sabia desde criança. E você falou uma coisa que é importante, que assim, que você falou assim, Deus falou comigo. E muita gente fala, né? Deus falou comigo, Deus me deu uma direção. Como é que isso acontece na sua cabeça? Como é que isso acontece? Você ouve como uma voz clara e nítida, Leandro, ou não, é uma coisa que você vem vou chamar de intuição, e aí aquela intuição você fala assim, pera, aí você vai orar sobre aquilo, você vai buscar a resposta. Como que é esse seu processo desse diálogo com Deus? Deus fala de diversas maneiras. A gente entende que Deus se revela pelo menos de duas formas. A gente fala que a revelação geral de Deus. E a revelação geral de Deus é através da natureza. A Bíblia diz que tanto o seu eterno poder quanto a sua glória claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Então, quando a gente olha para a criação, a gente pode ver Deus se revelando e se manifestando a nós. A segunda forma que Deus se revela é a revelação especial, que é através das Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção e para a educação. Então, Deus fala através das Sagradas Escrituras. Mas Deus também fala nos nossos corações. Aí ele pode falar de forma audível ou essa intuição que você tem. Você sente um pensamento que invade o seu coração de uma forma diferente, uma convicção que invade o seu coração, te direcionando, te inclinando para determinado caminho. Aí você vai buscar a Deus dentro disso. Você não vai caminhar só por causa de uma intuição, né? Porque a Bíblia também fala que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. Então nós podemos ser enganados pelos nossos próprios corações. Então como que nós vamos fazer? Nós vamos avaliar a palavra de Deus e vamos começar a orar, ler a Bíblia e buscar, e entender se aquilo que Deus está falando conosco está de acordo com a Bíblia. A Bíblia vai ser essa régua que nós vamos medir se os nossos pensamentos, essas inclinações, se essas vozes que nós estamos ouvindo, de fato elas procedem de Deus ou não, porque Deus não se contradiz. A Bíblia diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então a gente mede pela Bíblia. Se a Bíblia está confirmando aquilo que esta voz, essa intuição falou ao seu coração, é de Deus. Se não está, você pode duvidar disso. E tem um tempo para essa resposta? Do tipo assim, eu, sei lá, tive uma intuição, tive alguma coisa, de repente, acho que Deus falou comigo através do meu coração, vou buscar a resposta na Bíblia. É de imediato que a gente acha essa resposta? Ou não? Vai fazendo um caderninho ali de tipo, tô esperando essa resposta aqui, aí você vai estudando, procurando essa resposta durante muito tempo. Como que... A relação com Deus é uma relação dinâmica, né? Então, pode ser que seja uma resposta rápida, você pode abrir o texto bíblico e confirmar aquilo através da palavra, ou não.
Você pode, 1 semana, 2 semanas, e você pode até esquecer dessa intuição que você teve, e depois o texto vai trazendo sentido para o seu coração. Entendi. Você vai percebendo o que o texto estava dizendo. Tem algo interessante, tem um texto bíblico que fala que Paulo estava na segunda viagem missionária dele. E ele quis pregar na região dos Gálatas, na Ásia Menor. Ele quis pregar na região ali de Éfeso. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus não permitiu que ele entrasse naquela região. Estranho, porque ele estava indo fazer a vontade de Deus, estava indo cumprir uma missão que Deus tinha chamado a ele, e a Bíblia fala que Deus impediu. Mas esse mesmo Deus que impediu ele entrar nessas duas regiões, a Bíblia fala que ele teve um sonho. E este sonho, ele viu um macedônio clamando: passa pela Macedônia e nos ajude. Aí Paulo, junto da comitiva que estava com ele, eles começaram a pensar a respeito disso. Eles falaram: olha, Deus não permitiu que a gente entrasse nessas regiões e agora a gente teve esse sonho. E a Bíblia fala assim que eles concluíram que era a vontade de Deus que eles fossem para ali. E essa palavra concluir lá do texto, ela quer mais ou menos dizer que era como se a última peça do quebra-cabeça que faltava se uniu e eles conseguiram fazer uma leitura do todo. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, é como se fosse esse quebra-cabeça. Ela vai juntar aquela peça e você vai conseguir fazer a leitura do todo e vai trazer sentido para você. Entendi. E hoje, como que você orienta, por exemplo, as pessoas que estão buscando essas respostas? Porque muita gente, às vezes a pessoa tem uma intuição que ela acreditando em Deus ou não, aí é uma questão dela, né? Mas ela tem uma intuição, vamos pegar uma pessoa que crê em Deus, né? Ela tem uma intuição, ela vai buscar a resposta, mas a resposta não é o que ela estava esperando. Porque tem muito disso, né? Às vezes você tá com um projeto que você fala assim, não, é isso aqui é o que eu quero, isso aqui... Mas a resposta que vem é diferente. O que você acredita que acontece quando a pessoa segue uma direção diferente daquilo que ela está recebendo como resposta, como orientação? Então, eu entendo que a vontade de Deus ela é sempre melhor do que a nossa. Né? O texto fala assim, que assim como os céus são mais altos do que a terra, os caminhos do Senhor são mais altos, são melhores, mais elevados do que os nossos. Então, a vontade de Deus sempre é melhor do que a nossa própria vontade. A Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Mas quando a gente escolhe a nossa própria vontade, Deus ele permite que a gente caminhe segundo as nossas próprias vontades e que a gente colha as consequências das nossas próprias vontades. Ele fala, então você vai se responsabilizar pelas escolhas que você está fazendo. Então, por exemplo, Adão, Deus falou para ele, não coma do fruto dessa árvore. Ele escolheu comer o fruto daquela árvore. Ele comeu, ele experimentou, Deus permitiu, Deus não impediu que ele fizesse aquilo, mas ele também colheu o fruto daquilo que ele estava plantando. Então, quando a gente toma decisões que não é a vontade de Deus, a direção que Deus tem para as nossas vidas, Deus vai permitir que a gente viva aquela experiência, vivencie aquilo e colhe os frutos daquilo. E é o livre-arbítrio, né? E muita gente coloca, quando acontece alguma coisa de ruim, né? Ele fala assim, porque Deus deixou, Deus isso, mas talvez seja só mesmo Deus deixando o ser humano a ter o resultado daquilo que ele mesmo está fazendo, né? Exatamente. Não é Deus pesando a mão, né? É Deus tirando a mão e falando assim, não, tá tudo bem, você pode escolher esse caminho, né? Exatamente. E o que a Bíblia fala sobre você renovar a sua mente, sobre você vigiar os seus pensamentos? O que a Bíblia traz a respeito desse assunto para que a gente entenda qual é a visão dos evangelhos a respeito desse tema? Tem um versículo que é muito interessante, ele fala assim, e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia nos chama para renovarmos a nossa mente. Renovar quer dizer tornar nova a nossa maneira de pensar,
a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa cosmovisão. O cristianismo, ele nos convida a enxergar o mundo de uma outra maneira, de uma outra ótica. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa trabalhar essa renovação da nossa mente. E como que a gente renova a nossa mente? A gente renova a nossa mente a partir daquilo que a gente vê, ouve, toca, a partir daquilo que entra na nossa mente, a partir dos nossos sentidos. Então, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, vai influenciar aquilo que eu penso. Então, como que eu trabalho esta renovação da minha mente? O que eu estou ouvindo? O que eu estou lendo? Do que eu estou me alimentando? Então, eu consigo reprogramar a minha mente a partir das leituras que eu faço, a partir das conversas que eu tenho, a partir das experiências que eu tenho com outras pessoas. Então, esse é um processo que a gente precisa ficar bem atento, né? Porque são coisas intuitivas que nós conversamos, nós lemos e nós não percebemos que isso vai transformando a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de ver o mundo. Um exemplo a respeito disso. Quando os Estados Unidos estavam na guerra com o Vietnã e tinha já enviado bastante soldados para a guerra, eles precisavam enviar cada vez soldados mais novos e inexperientes para a batalha. Como que eles treinavam aqueles jovens a matar os seus inimigos? Eles não tinham experiência com isso. Eles começaram a treiná-los a partir de jogos de videogame. Porque quando eles estivessem no campo de batalha, matar ou assassinar uma pessoa seria algo mais simples para ele. Mais natural, até visivelmente, né? Visualmente seria mais natural, né? Exatamente. Então eles estavam reprogramando a maneira deles pensar. A parte de psicologia, a parte principalmente de hipnoterapia, que é uma área que eu atuo, ela vai trazer que tudo aquilo que a gente viveu, ela gera as experiências que a gente viveu, boas ou ruins, elas vão gerar o que a gente chama de crença, né? Que é a programação que a gente vai enxergar o mundo a partir de então, né? E muitas vezes a gente está sendo reprogramado o tempo todo exatamente pelo ambiente que a gente está, né? Sim. Se a gente está num ambiente onde todo mundo bebe, todo mundo fuma, automaticamente, se de repente eu não bebo, não fumo, automaticamente depois de um tempo eu vai normalizar. Vou normalizar isso, vou considerar e posso até começar a fumar, beber. Sim. Isso a gente está falando de bebida e de cigarro, mas imagina outros tipos de coisa, né? Como que você como pastor, consegue direcionar, por exemplo, alguém que você consegue, talvez numa conversa, talvez até pela convivência com essa pessoa, você consegue entender que aquilo que ela está se alimentando é o que está gerando problema para elas. Como que você olha para isso e orienta essas pessoas como pastor? Nesse sentido, é mais a questão das perguntas, né? Dos questionamentos. Né? A pessoa vem com um problema e eu vou fazer perguntas para ela para conseguir entender qual é a raiz desse problema, né? O que está causando esse problema. Então, os comportamentos, talvez que sejam comportamentos que precisam ser alterados. Nós vamos perguntar como que é a convivência com a sua família, como que era o comportamento dos seus pais, que tudo isso vai influenciar para que ela se comporte daquela maneira. Então, a gente vai trazer a palavra de Deus, vai mostrar o que é a palavra de Deus, qual que é o padrão bíblico para isso na sua vida. Então, a gente tenta mostrar para ela que aquele comportamento não é um comportamento adequado de acordo com a Escritura, né? De acordo com essa nova crença que ela tem, e a gente mostra qual é o comportamento que a Bíblia espera que ela possa ter. E vamos trazer esses exemplos para gerar para ela essa questão da imitação, né? E da inspiração. A partir disso, ela mudar o seu comportamento. E como que você separa aquilo que... E aí, aqui eu acredito que é um exercício mental mesmo, né? Daquilo que você, Leandro, acha, daquilo que a Bíblia diz que a pessoa tem que fazer. Porque uma das coisas inerentes do ser humano é o julgamento.
né? E muitas vezes a pessoa chega lá com um desafio que você fala assim, cara, mas você tá fazendo tudo errado aqui. E aí, como que você tira o dedo do apontar para o dedo do acolher e tira mesmo a sua visão de ser humano e traz a visão bíblica do assunto? Então, se você ser neutro é praticamente impossível, né? Aquilo que você acredita, que você pensa, de certa forma, sempre vai influenciar. Mas a gente tenta ser o mais neutro possível. E quando eu vou para um aconselhamento bíblico, um aconselhamento pastoral, o aconselhamento pastoral tem um princípio. E o princípio é que eu vou aconselhar o que a Bíblia diz, e não o que eu acho ou o que eu penso. Então, o aconselhamento, ele parte das Escrituras, e a partir das Escrituras eu vou extrair aquilo que deve ser indicado para aquela pessoa. Mas ainda assim é um desafio, né? De você não. Aí, no final ainda, olha, a Bíblia diz isso, mas eu acho. Ainda é um desafio ou não? Hoje, com a experiência, você já consegue fazer isso de forma Eu acho que é natural? mais tranquilo, eu acho que é mais tranquilo. Vou dar um exemplo de um aconselhamento. De um casal que está vivendo algum conflito e um deles quer separar, né? E não tem nenhuma dos princípios bíblicos que dá para aquela pessoa a validade dela separar. Eu não vou falar para ela, por mais que eu pense assim, nossa, eu acho que ela deveria mesmo separar dessa pessoa, eu não vou falar para ela que eu acho que ela deveria separar. Eu vou falar com ela, olha, a palavra de Deus fala isso. Qual que é a vontade de Deus? A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. A Bíblia diz que alguém pode divorciar nessas e nessas circunstâncias. Então, diante daquilo que a Bíblia fala, qual a decisão que você vai tomar? Então, eu sempre transfiro para a pessoa a responsabilidade dela tomar a decisão, Sim. a partir daquilo que a Bíblia diz. Eu dou para ela essa responsabilidade. Até porque se eu falar para ela, eu acho que você deve fazer isso ou fazer aquilo, eu estou me responsabilizando pelas decisões que aquela pessoa toma E pelo resultado que ela vai ter lá na frente, e né? pelo resultado que ela vai ter lá na frente. Aí você fala assim, olha, eu tomei uma decisão porque o pastor falou comigo que eu deveria tomar essa decisão. Então, não é assim. No aconselhamento, eu vou mostrar para ela, olha, o que a Bíblia diz, e você pode tomar essa decisão se você quiser, você pode tomar essa outra decisão, mas a decisão é sua. Você que escolhe. E como que você. Eu imagino que você, como pastor, tenha diversos desafios ali. Não só com os aconselhamentos, não só com a gestão da igreja, não só com a gestão dos voluntários ali, né? Mas também na vida pessoal. Você tem 3 filhos, tem todo um processo ali. Como que você fortalece a sua mente no dia a dia? Bom, algumas coisas eu acho que são importantíssimas. E como pastor, eu sempre preciso citar o texto bíblico, né? A palavra de Deus fala assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispo. Então, o primeiro olhar que eu preciso ter é para mim mesmo. Então, eu preciso ter este autocuidado, essa responsabilidade de cuidar de mim mesmo. E o primeiro cuidado que eu tenho comigo é ter um tempo devocional, de oração e de leitura da palavra. Porque quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a palavra, Deus fala comigo. Deus ministra ao meu coração. Então, esse primeiro cuidado é esse cuidado devocional, de cuidar da minha espiritualidade, de quanto eu estou me relacionando com Deus, de quanto eu estou vivenciando meu relacionamento com Deus. O segundo cuidado e um olhar que eu preciso ter para mim mesmo é o meu olhar junto com a minha própria família. Por quê? O que me qualifica ser um pastor ou o que me desqualifica ser um pastor está muito ligado ao meu relacionamento com a minha própria família. Lá em 1 Timóteo tem umas especificações que um pastor deve ser. E a maioria dela está relacionada à família. Fala que ele deve ser esposo de uma mulher só, que ele deve conduzir bem sua própria casa, que ele não deve conduzir os seus filhos de forma muito rígida. Então, o que me qualifica a ser um pastor é o meu relacionamento com a minha família. Então, eu prezo ter um relacionamento com a minha família. Então, eu separo sempre um momento do meu dia
para estar junto com a minha família, para viver, ainda mais que minhas crianças são pequenas. Tenho um filho de 3, uma de 5 e uma que vai fazer 7 amanhã. Então, eu preciso ter tempo para ver o desenvolvimento deles, acompanhar o desenvolvimento deles e até treiná-los para o desenvolvimento deles. Então, esse segundo cuidado que eu tenho é esse cuidado com o meu relacionamento com a minha família. E também preciso ter um terceiro cuidado, né? Que é um cuidado com o nosso próprio corpo, né? Um cuidado do descanso, do ócio. É importante ter esse tempo de ócio, que é o ócio criativo, né? Nesses momentos que Deus fala, ministra aos nossos corações. Então, ter esse tempo de descanso, esse tempo de cuidado consigo mesmo. Então, tudo isso é muito importante para que você desempenhe de uma forma legal o ministério que Deus te chamou. Então, precisa de cuidar de si mesmo, ter sua devoção com Deus, seu relacionamento com a sua família, o seu tempo a sós. Então, tem um tempo de assistir séries, um tempo de assistir esportes que eu gosto, um tempo de praticar esportes que eu gosto, um tempo de ficar sem fazer nada, olhando para o nada, descansando. Então, tudo isso é importante para que você exerça o seu chamado e o seu ministério e você tenha o cuidado de si mesmo. E como que você prepara os seus filhos hoje para que eles tenham uma mentalidade forte? Porque a gente vê, eu tenho 2 filhos, tá vindo mais um terceiro, Que né? bênção. E na minha família, diferente da sua, eu sou o primeiro que se dedica, que estuda, que entendeu a importância de você aceitar Jesus como Salvador. Então eu não tive essa preparação, mas hoje eu posso ser a diferença na vida dos meus filhos. E a gente vê muitas crianças sendo criadas por tablets, por celulares e aí voltando, né, para aquilo que você falou, consumindo, se alimentando de coisas que a gente já sabe que daqui a um tempo isso vai dar algum tipo de problema, né? Sim. Se é que já não está dando. Como que você prepara os seus filhos sem que eles sejam tão afetados por esse consumo que existe ao redor deles por conta do mundo, seja na escola, seja com os outros amigos? Como é que você prepara os seus filhos para terem essa mentalidade forte e direcionada através da palavra? Como que você faz isso? Bom, o treinamento com nossos filhos não é algo assim tão formal, mas é algo intencional. Eu e a minha esposa somos intencionais com eles o tempo todo. Então eu aproveito os momentos do nosso dia em que nós estamos juntos para sempre ensinar algum princípio, para sempre direcioná-los para algo. Então, por exemplo, antes das crianças dormirem, eu conto história para as crianças. E eu aproveito para contar histórias bíblicas para as crianças. E dessas histórias bíblicas a gente sempre extrai algum princípio que vai ensinar algo para elas, um valor para as minhas crianças. Então eu aproveito o momento antes de dormir para contar uma historinha. E ao contar essa historinha a gente está ensinando um princípio para elas. Outro ponto que é interessante é que as minhas crianças assistem televisão, as minhas crianças têm acesso à internet, mas elas têm um acesso restrito e vigiado. Então, o conteúdo daquilo que elas estão assistindo, eu estou sempre de olho, a minha esposa está sempre de olho, e nós estamos sempre mostrando para eles, olha, isso vocês podem ver por causa disso, por causa disso. Isso vocês não podem ver porque isto não é legal, isso não compartilha da fé que nós temos. Então, a gente vai ensinando as crianças e muitas vezes nos assentamos para assistir com elas e a gente começa a avaliar e falar para elas, olha, esse comportamento dessa personagem ele foi legal, esse comportamento foi um comportamento legal, a gente deve ter um comportamento como este. Então a gente aproveita esses momentos que a gente está distraído com eles para ensinar, para filtrar aquilo que eles estão vendo, aquilo que eles não estão vendo. Agora, existem momentos também que a gente precisa de podar e dizer, olha, isso você vai assistir, isso você não vai assistir, esta festa você pode participar, isso você pode comemorar, isso você não pode comemorar. Mas também ensinamos e falamos para ele por que pode e por que não pode.
E nós envolvemos os nossos filhos na nossa própria vida, no nosso próprio dia a dia. Então, eles vivem conosco, né, as experiências que nós temos e passamos, e introduzimos eles na vida da igreja, é algo que eles gostam, né? Eu vou na igreja no domingo 2 vezes. As minhas crianças querem ir comigo de manhã e de noite. Eu falo, não precisa, você pode ir só de noite. Não, eu quero ir, elas querem participar. Então, não é algo forçado, é algo espontâneo no coração delas de irem, de participarem de tudo isso. Então, a gente treina de forma intencional, mas não de forma metódica, né? Não tem um método assim bem estabelecido, mas de forma intencional, durante a noite, nas orações, daquilo que eles assistem, nos momentos que nós estamos juntos, e nós vamos incutindo ali os princípios da palavra de Deus na mente das nossas crianças. Entendi, cara, é diário, né? É Isso diário. tem que ser diário, porque senão não adianta fazer uma vez, daqui esqueci, daqui um tempo faz, né? Sim. Tem que ter constância, né? Por isso que esse tempo de convivência com eles, né? Eu não tenho assim um tempo determinado. Eu oro com as minhas crianças nesse momento. Tem momentos que eu estou dando banho nas crianças e vamos orar aqui na hora do banho. Estou orando e dando banho. Estamos nos alimentando na mesa, vamos orar aqui nesse momento. Então, a gente aproveita os momentos que nós estamos juntos, os momentos da vida, para trazer um ensinamento, trazer uma oração, para mostrar algo para as nossas crianças, sermos intencionais. E como que você... O que você acredita que fez você chegar nesse nível de consciência que você tem hoje? Você atribui a essa dedicação ao estudo da palavra, ou você bebe de outras fontes, sei lá, você lê filosofia, lê... além da palavra, o que você costuma consumir que te ajuda a ter essa consciência, a ter essa mentalidade voltada para uma performance em todas as áreas, né? Sim. Bom, eu consumo muito as escrituras, mas como um estudante das escrituras, um bom estudante das escrituras, inclusive estou dando uma aula de hermenêutica. Aliás, não acredito que eu tô perdendo essa aula, cara. Eu queria muito estar lá, mas eu tô com um desafio em casa por conta das crianças e de uma mulher, de uma esposa grávida. Sim. Mas eu vou retomar. Mas semestre que vem, eu acho que novamente eu dou essa matéria. Mas dentro do campo de estudo lá da hermenêutica, para você interpretar o texto, não basta você ler apenas o texto. Você precisa ter várias outras ferramentas que te ajudem. Então, eu leio sobre filosofia, sobre sociologia, eu leio sobre outras áreas do conhecimento, para me enriquecer, para que quando eu leio o texto, eu possa compreendê-lo de uma forma melhor. Por exemplo, para a gente ter uma compreensão do texto, nós estamos a uma distância cronológica de mais de 2.000 anos. Nós estamos numa distância linguística. Eles foram escritos no hebraico, no aramaico e no grego. Nós estamos numa distância cultural. Então, para eu compreender o texto melhor, eu preciso entender um pouquinho da cultura, de história, da geopolítica. Então, tudo isso vai me fazer estudar outras áreas do conhecimento para entender melhor o texto. Então, eu bebo de várias fontes. Não apenas fontes teológicas, mas fontes históricas, filosóficas, para que eu possa entender melhor o texto e desempenhar melhor meu papel como pastor e como intérprete das escrituras. Mas eu também gosto muito de assistir documentários, coisas que vão me enriquecer, ler jornais, ler revistas. Isso tudo enriquece de uma forma muito grande o seu conhecimento para você transmitir a palavra de Deus. E para quem está começando agora, sei lá, a pessoa ou acabou de entender que sozinho ele não consegue e que ele precisa de uma ajuda sobrenatural ali para viver e vencer o desafio que ele está passando, mas ele pega... Vou trazer o meu caso. Logo que eu passei por um episódio que eu falei assim, cara, isso aqui só pode ter sido milagre de Deus e eu preciso entender quem é esse Deus. E aí eu fui consumir, principalmente a Bíblia, e falei assim, onde é que tá? É aqui, né? E aí eu era aquele crente roleta russa, né? Que fala assim, que sabe, que gira e fala assim, pá! Aí, e não, acho que não era isso que ele queria me dizer.
E muitas, assim, a maioria das vezes, lá no começo, eu lia e eu não entendia absolutamente nada. Depois eu fui entender que tinha versões diferentes da Bíblia, né? Com uma linguagem mais atual, com Sim. uma linguagem mais tradicional. Mas ainda assim, existe um desafio para você entender o que aquilo está querendo dizer e principalmente como aplicar isso na sua vida no dia a dia. Para quem está começando, como é que você daria de técnica ou mesmo de dica para essa pessoa conseguir mergulhar na palavra sem ficar mais confuso, sem ficar mais perdido ainda, porque não entende o que está escrito ali? Bom, primeiro eu indicaria ela pegar uma versão da Bíblia mais atualizada, no sentido de linguagem, a Sim. linguagem mais próxima daquilo que nós falamos hoje. Então, uma Bíblia NVI, a Bíblia Mensagem, que vai falar bem próximo daquilo que a gente fala hoje, né? De uma linguagem mais coloquial, né? Segundo, eu orientaria ela a começar a ler o livro do Evangelho de João, que é um evangelho que você vai conhecer um pouco da pessoa de Jesus, dos milagres que Jesus fez. Você vai entender de forma assim, é bem didático o texto. Então você vai ver no Evangelho de João Jesus fazendo milagres e Jesus fazendo discursos em cima daqueles milagres que ele fez. Então é bem didático. Mas também o texto bíblico, ele pode ser estudado, ele pode ser investigado, mas ele também é a palavra de Deus. E a gente precisa do auxílio do próprio Deus para a gente compreender aquele texto. Então, nada melhor de quando você for fazer essa leitura, humildemente você orar, falar: Deus, eu estou aqui querendo entender qual é a tua vontade e eu peço que o Senhor me ajude a compreender o que o Senhor tem para falar comigo através desse texto. E você pare e leia o texto de forma completa. Então, se você pegar o Evangelho de João, você vai começar a ler a partir do capítulo 1 até o último capítulo, porque você vai ter uma visão do todo daquele livro. O que Deus está querendo te falar no todo através daquela porção. Se você encontra dificuldade, muita dificuldade de fazer isso, peça ajuda. Peça ajuda para um pastor, peça ajuda para um líder espiritual, para um amigo que entende um pouco mais da palavra de Deus. Ele pode se assentar junto de você para compartilhar. Até o texto bíblico tem uma história engraçada, que tinha o eunuco lendo uma porção do livro de Isaías. E a Bíblia fala que o Espírito Santo falou com Filipe, que era um evangelista, falou assim: se aproxima dele, enquanto ele estava na carruagem. E Filipe se aproximou e perguntou para ele assim: entendes tu o que lês? E ele fala: como eu poderei entender se não houver quem me explique? Então Filipe se aproximou dele para explicar aquilo que o texto estava dizendo. Então Deus pode usar pessoas próximas a você para explicar aquilo que o texto está dizendo e para trazer uma compreensão mais clara para você. Mas, mesmo que uma pessoa te explique, mesmo que você frequente um culto, uma escola dominical, bíblica, não vai substituir essa leitura pessoal, essa leitura devocional, diária, para que você permita que Deus fale e ministre ao seu coração. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, a buscar mais, né, a palavra e tal, eu lembro que eu li e eu falava assim: cara, eu sou muito burro, velho. Eu não é possível, isso aqui não entra na minha cabeça, eu sou muito burro. Aí eu entendi o que tava... O porquê eu não conseguia entender, porque eu lia, não conseguia nem entender o que eu estava lendo. Quanto mais o contexto, quanto mais tirar um aprendizado daquilo ali, né? Mas aí eu entendi que mesmo com esse desafio, eu tinha que persistir, eu tinha que insistir, porque era essa disciplina do todo dia. Essa disciplina de parar, tirar um tempo, ler, orar, meditar na palavra. E era essa disciplina, era esse processo que ia me trazer o aprendizado. E muitas pessoas desistem antes de viver o processo, né? As pessoas estão buscando milagre quando elas deveriam buscar processo, né? Eu falo, né, que transformar água em vinho é milagre, mas transformar uva em vinho é processo. Sim. E às vezes a gente quer ter o resultado, mas não quer viver o processo disso. Sim. E é isso. E quando a gente começa a mudar essa mentalidade,
a gente começa a ter resultados diferentes nas nossas vidas. Sim, Deus é um Deus de processos, né? Ele não vai jogar o conhecimento na sua cabeça sem você ler. O Espírito Santo não vai te lembrar de um texto Apesar de bíblico. poder, ele não vai fazer isso, né? Sim. O Espírito Santo ele não vai te lembrar de algo que você não aprendeu. Então, por isso que é necessária essa leitura. Imagina você comendo um alimento. Tem pessoas que degustam o alimento, sente o sabor, sabe diferenciar qual o sabor de outro sabor. Mas mesmo que você não degustar, você não saber fazer essa diferença, esse alimento de qualquer jeito vai nutrir seu corpo. E a palavra de Deus ela tem esse poder de nos nutrir, mesmo que a gente não compreenda bem aquilo que ela está dizendo, ela vai trazer esses nutrientes que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Mas vai chegar um tempo, quando você começar a se alimentar, você vai diferenciar os sabores, você vai saber aquilo que você está se alimentando. Mas isso é um processo. Eu lembro que eu assisti uma pregação sua, que você falava assim que... como é que era? Que mesmo que você não entenda, não seja um engenheiro agrônomo, que saiba todo o processo do que acontece quando você planta uma semente, o que acontece ali, ou quais são os gases que soltam para que aquela semente germine, ela vire uma plantação. Mesmo que você não saiba tudo isso, o fato de você plantar vai acontecer exatamente tudo isso. Exatamente. Né? E é muito disso que você falou agora, né? De você viver o processo, de você consumir, de você se esforçar, de você ter a disciplina de fazer o seu processo diário dessa busca. Em algum momento isso vai frutificar na sua vida. Isso. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo por trás, né? Sim, sim. Vai fazer sentido para você em outro momento. Você vai compreender de forma clara em outro momento. Isso é fé, né? Mesmo que eu não entenda o que está acontecendo, eu estou caminhando em direção àquilo. Eu não preciso de entender todos os processos para que eu caminhe e faça aquilo que Deus está me direcionando para fazer. Então isso é extremamente importante. E, Leandro, hoje, olhando para o teu futuro, o futuro da tua família, da tua igreja, o que você tem de visão que você fala assim, cara, isso aqui é só por Deus mesmo que a gente vai conseguir, e eu preciso viver o processo apesar dos desafios. Porque vocês acabaram de mudar de prédio, estão lá e mudança, reforma é sempre um desafio, né? Como que você faz para não desanimar e não deixar as pessoas à sua volta desanimarem diante dos desafios que vocês têm? É um desafio, hein? Bom, nós temos muitos sonhos, né? Mas nossa igreja, de forma geral, ela tem uma visão de fazer Jesus conhecido. Que as pessoas conheçam Jesus. Que as pessoas tenham um relacionamento com Jesus. Que elas experimentem Jesus. E este é o nosso desafio, fazer Jesus ser conhecido. Como igreja, esse é o nosso desafio. Isso é desafiante. Como que eu vou levar as pessoas a ter um conhecimento maior a respeito de Jesus? Então eu preciso de comunicar Jesus para as pessoas em todos os meios de comunicação que eu tenho acesso. Preciso chegar até essas pessoas. Como que eu chego até essas pessoas? Então, esses são desafios que nós enfrentamos como igreja. Como que eu vou compartilhar a palavra de Deus com o maior número de pessoas? E essas pessoas, depois que conhecem a Jesus, como que nós vamos nutri-las? Como que nós vamos cuidar dessas pessoas? Então, sempre a tenda precisa ser alargada, né? Porque sempre a gente acabou de mudar e já pensar na próxima mudança para conseguir cuidar dessas pessoas e para que elas tenham um ambiente propício para que elas conheçam mais ao Senhor. Como se manter firme no meio desses processos, no meio desses desafios, mudança, obras, investimentos, são desafios grandes. Como que a gente mantém firme? Nessa convicção que Deus nos chamou para fazer isso. Então a gente precisa sempre lembrar. Não é por vocês, né? Você falou algo de escrever no caderninho. A gente precisa anotar aquilo que Deus falou conosco. Porque quando as situações ficam
difíceis, a gente precisa voltar lá naquele caderninho e falar, olha, no dia 28 de novembro, às 15 horas, Deus falou isso e isso comigo. Então, mesmo que eu estou vivendo esse momento de aflição aqui, de dificuldade, Deus está nesse negócio. Então, eu preciso continuar. Lembrar as pessoas daquilo que Deus falou. Levar as pessoas a continuarem olhando para o alvo. O que faz e mantém uma pessoa firme naquela corrida, naquele processo? Ela continuar olhando para o final da corrida. Ela ter em vista sempre o final da corrida. Isso vai animá-la a continuar e a não desistir no meio do caminho. Então, o nosso processo é sempre lembrar das pessoas por que nós estamos fazendo isso. Nós não estamos fazendo isso por causa de uma instituição, nós não estamos fazendo isso por causa de um homem, mas nós estamos fazendo isso por causa de uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. E vale a pena continuarmos, progredirmos nesse chamado que Deus tem para as nossas vidas. Você falou de Jesus, né? O que a Bíblia traz de ensinamento que você fala assim, se você pudesse listar 3 coisas que Jesus ensina pra gente sobre propósito, porque eu acredito que quem tem um propósito forte aguenta qualquer desafio, né? Acho que as pessoas acabam desistindo porque elas ou não sabem qual é o propósito delas, ou não é um propósito tão forte. O que você poderia destacar 3 coisas que Jesus diria assim para as pessoas de hoje, né? Diante dos desafios, diante dessa fraqueza emocional que o mundo vive, principalmente pós-pandemia, né? O que você acredita que se Jesus viesse hoje e ele pudesse vir por um momento, não a volta final ainda, mas viesse por um momento e ele pudesse falar 3 coisas assim, ó, que ele falaria para os 8 bilhões de pessoas, ele diria sobre mentalidade, ele diria para as pessoas. Desafio, hein? Bom, uma coisa que Jesus diria e que a Bíblia diz. Na Bíblia tem 366 não temas. 366. Isso vale para cada dia do ano. E quando tiver um ano bissexto ainda... Tem lá. Tem lá. Então ele fala assim, não temas 366 vezes. Então, não tenha medo. E por que você não deve ter medo? Porque Deus está conosco. Você não deve ter medo não é porque você é muito bom, não é porque você tem muitas habilidades, porque você tem muitos recursos, porque você é muito capaz. Não, você não deve ter medo porque Deus está com você. E Ele está conosco nos momentos mais adversos das nossas vidas. Ele nunca vai nos deixar. Então, acredito que Jesus diria, não temas, porque eu estou contigo. Segunda coisa que Jesus diria é a respeito do amor dele por cada um de nós. Se existir só você no mundo todo, Jesus morreria naquela cruz só por você. Então Jesus falaria do quanto ele te ama, de quanto você é precioso para ele. A Bíblia diz que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Deus deu a vida do próprio filho dele para morrer no nosso lugar. A Bíblia fala assim que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ele provou o amor que ele sente por nós há mais de 2000 anos atrás, tendo Jesus Cristo morrido no nosso lugar. Então, ele diria para cada uma das pessoas que ele ama essas pessoas profundamente. Elas são alvo do amor de Deus, são amadas por Deus, um amor sacrificial. Terceira coisa que Jesus diria, difícil falar em 3 coisas, né? Mas Jesus nos chamaria ao arrependimento. A mensagem dos profetas, a mensagem de Jesus, a mensagem dos apóstolos foi uma chamada para nos arrependermos, para nos voltarmos para Deus, para reconhecermos quem Deus é na nossa vida.
Quando Adão come lá daquele fruto, era muito mais do que comer de um fruto. Ele estava dizendo para Deus que ele poderia viver a vida dele sem Deus, independente de Deus. Ele não precisava de Deus para viver. E esse arrependimento é essa volta para Deus e reconhecer: Deus, eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor. A minha vida só tem sentido, razão no Senhor. Então, Jesus nos chamaria também para o arrependimento. Ele falaria para a gente não ter medo, ele falaria para a gente quanto ele nos ama, mas ele também nos convidaria a nos arrependermos dos nossos maus caminhos e a nos voltarmos para ele. Cara, e é interessante porque eu acredito que só dá pra gente... A gente teria que meio que inverter essa ordem, né? A gente primeiro teria que se arrepender para daí então conseguir sentir o verdadeiro amor de Deus. Sim. E para daí não mais ter medo, né? Sim, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. É exatamente isso. Eu acredito que quando a gente entende quem a gente é de verdade, quando a gente entende quem a gente é aos olhos de quem a gente foi criado e não aos olhos de quem a gente foi educado, né? Quando a gente para de ouvir o que as pessoas que nos criaram disseram a nosso respeito, que colocou todo medo, toda crença, todo o sentimento de incapacidade, de rejeição ou qualquer coisa do tipo. E a gente passa a ouvir a voz daquele que nos criou a sua imagem e semelhança, né? Perfeitos aos seus olhos, e que colocou em nós toda a força, toda a coragem, a ousadia dele, né? Na gente. A gente começa a entender isso. A gente acho que não tem como não se arrepender, não tem como não se sentir amado, independente da nossa condição humana, né? Sim. E aí sim ter a coragem de viver a vida, viver o propósito segundo aquilo que a gente foi criado. E eu queria que você, pra gente encerrar esse papo, encerrar esse podcast de hoje, a gente poderia aqui ficar falando 7 dias e 7 noites, né, sobre isso. Mas que você, se você pudesse dizer uma coisa, imagina que você tá no último momento da sua vida e você pudesse dizer uma coisa pela qual você seria lembrado pelo resto da vida, pelo resto do que seria o seu legado. O que você diria para todas as pessoas te ouvirem, que você falaria assim: se você souber disso aqui, você vai mudar completamente a sua mente e vai mudar completamente a sua realidade? Se você pudesse dizer uma coisa só, o que seria? É uma frase que é a frase da minha vida, que eu amo, que é a frase de Agostinho. Ela diz o seguinte: nós somos criados para ti e a nossa alma só encontrará descanso quando descansar em ti. Se as pessoas descobrirem que elas foram criadas por Deus e elas só encontrarão sentido e razão na existência delas quando elas viverem para Deus, esse seria o meu legado. Esse seria transformador para a vida dessas pessoas, e isso seria algo que mudaria radicalmente a vida das pessoas. Nós vivemos por algo maior. Nós vivemos para Deus, para a glória de Deus. Amém. Amém. Leandro, muito obrigado. Imagina. Por aceitar o convite. Eu tenho a honra de poder beber dessa fonte todos os domingos e em alguns outros momentos também, né? Nos podcasts que você já gravou aqui, é sempre uma honra te ouvir. E espero que você continue, que Deus continue te abençoando, te dando forças para você levar essa mensagem para muita gente. Amém. Eu tenho pessoas muito próximas que começaram a se abrir para a palavra, começaram a se abrir para Deus, ouvindo a maneira como você ensina, como você prega, e que já tinham tentado dezenas de outros lugares, mas quando ouviram você falando, entenderam que talvez tenham ouvido a voz de Deus através de você. E que Deus possa continuar te usando dessa forma grandemente.
E a gente vai encerrando aqui o nosso podcast de hoje. Nosso episódio foi incrível. Comenta aqui qual foi o maior ensinamento que você tirou desse episódio. E já compartilha, manda para aquele amigo seu que está precisando mudar a mentalidade dele, aprender mais sobre a palavra de Deus. Manda para esse cara e fala assim, assiste isso aqui que falaram de você nesse podcast. Eu encontro você no próximo episódio. Até mais e valeu!